Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, enquanto estávamos longe do Senhor Deus, andando no meio do pecado, seguindo a cobiça e a concupiscência da nossa carne, nós merecemos receber o juízo, o castigo do Senhor Deus. Mas, pela sua misericórdia, o seu amor, toda maldição, castigo, caiu sobre o Senhor Jesus, e através do seu sangue precioso lavou os nossos pecados para sempre, para que nós não recebêssemos mais o castigo e o juízo do Senhor Deus. Agradecemos por essa salvação. Através do grande amor do Senhor Deus, da sua graça, o Senhor Deus nos fez receber a salvação, nos permitiu a esperança gloriosa para podermos entrar no reino de Deus. Nós agradecemos por essa imensa graça. Senhor, nesse tempo presente, nós todos que fomos remidos diante do Senhor Deus, estamos reunidos diante de Ti, para louvarmos o Seu amor, para aprendermos a Sua palavra, para estarmos dentro do rebanho da graça do Senhor Deus. Nesse presente momento, nós também queremos que o Senhor Deus esteja no meio de nós, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, que através da mão de misericórdia o Senhor Deus possa sustentar a cada um, que o Senhor Deus nos possa nos permitir a graça, o poder, a palavra e estar junto conosco. Senhor, ainda tem pessoas ao nosso redor que ainda não compreenderam o verdadeiro amor do Senhor Deus. Que o Senhor Deus abra o coração destes, para que eles possam compreender a surpreendente graça, amor do Senhor Deus, para que possa ter a mesma esperança conosco. Nossas igrejas que estão pelo mundo, nossas igrejas que estão no meio da dificuldade, guardando a fé para pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa estar com eles, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça e o seu poder, para que nesse último tempo possam todos suportar o grande trabalho do Evangelho, para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus, para que assim todos possam receber a salvação. Senhor, a cada momento possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. O Senhor que nos ensina através da sua palavra. A sua santa vontade que o Senhor Deus deseja nos manifestar nesse presente momento. Qual o trabalho que devemos fazer que possa nos ensinar. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu irei ler. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos ler até aqui. Então, durante um ano que está se passando já, o tempo que nos foi dado está acabando. Então, logo, o nosso Senhor irá retornar. É por isso que o objetivo do Senhor ter nos salvo não é para nos fazer viver em paz ou tranquilidade neste mundo, mas para que nós possamos receber o reino dos céus. Nós esperamos por esse dia. Então, desde o dia que nós realmente, primeiramente, cremos, o dia está mais próximo. Então, o dia do Senhor está muito próximo de nós. Por isso que nós, cristãos que recebemos a salvação, precisamos preparar o nosso coração para nos prepararmos para encontrar com o Senhor que logo virá, para que assim possamos estar preparados em nossas vivências de forma realmente mais progressiva e melhorada para podermos viver pelo Senhor. Então hoje, conforme a palavra que nós lemos, então eu trouxe o título da palavra, O Plano do Homem e a Vontade de Deus. Quando nós estamos próximos do fim do ano e o novo ano que está para começar, nós olhamos para o ano que está se passando e planejamos para um novo ano. Seja planejando um novo ano, planejando 5 anos ou planejando 10 anos. Nós planejamos o nosso futuro para cumprir todo o nosso trabalho. Nós, os cristãos, somos diferentes das pessoas do mundo. Tem muitas coisas que nós devemos pensar realmente profundamente. Então, como no versículo 13, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. E agora vós, isso significa, ouçam a palavra de Deus, acordem o seu conhecimento.
Então, nesse tempo, eram os cristãos que receberam a salvação, mas haviam pessoas que não conseguiam viver corretamente a vida de fé. O problema disso é porque viviam conforme a vontade própria e as pessoas que eram ditas ricas, mais do que a glória que o Senhor Deus permitiu a eles, que é a graça de viver pelo Evangelho, eles não viviam olhando para isso. Buscavam a própria riqueza, queriam se tornar ricos, e é por isso que o Senhor ele disse essa palavra para nós. Então, se nós olharmos em Tiago, capítulo 1, versículo 10, diz: "E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva." Ele diz que existe o rico, então, dentre os cristãos, existe o rico, existe o irmão que é rico e também o irmão que é pobre. Mas o irmão que é rico, em seu abatimento, quer dizer que é a sua perda. Então, neste mundo, as pessoas que são ricas, eles pensam que estão crescendo, estão numa posição mais alta, e as pessoas pobres estão vivendo numa posição mais baixa. Então, mas, dentro da igreja, os cristãos, os irmãos ricos, eles devem realmente se gloriar no seu abatimento, quer dizer que na sua redução. Então, qual seja a sabedoria, qual o conhecimento que nós tenhamos neste mundo, nós, como cristãos, nós necessitamos nos tornarmos mais baixos, rebaixar a nós mesmos. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, que é mesmo que Deus, ele veio com o formato de homem para este mundo. Ele veio como formato de servo. Ele veio como aquele que serve. E é por isso que o Senhor ele não veio para ser servido, mas para servir e se entregar com propiciação para muitos. Por favor, não fiquem de pé ali. Pô, venham aqui para frente, aqui tem lugar, sentem aqui. Venham aqui para frente, aqui na frente tem lugar, podem se sentar aqui. Por favor, não deixem lugares vazios. Então, um irmão que é rico, que se glorie em seu abatimento, e glorie seu irmão abatido na sua exaltação. Então, quer dizer que tudo dentro de Cristo, nós recebemos a mesma graça, nós recebemos o amor do Senhor Deus, nós recebemos a mesma esperança diante do Senhor Deus. É por isso que nós crescemos ou abaixamos a nós mesmos. Então, estamos na exaltação ou no abatimento, nós estamos vivendo na mesma graça e vontade de Deus. Então, todas as coisas deste mundo, eles passarão como a flor da erva. Então, como a flor que floresce por um momento, mas logo se seca e murcha, então se passa brevemente. É por isso que não vamos colocar a nossa esperança nisso. Como o versículo 11, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. As coisas bonitas, as coisas boas deste mundo, se secam como se fosse a flor da erva, logo caem e desaparecem. E é por isso que os cristãos, sobre isso, não possuem nenhuma esperança. Então não tenho por que perder o coração para essas coisas. E é por isso que ele disse que nós precisamos ouvir essa palavra. Ele diz, eia agora. Então existem muitas pessoas que devem ouvir essa palavra. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então quando essa palavra realmente foi escrita no século I, então, realmente na África começaram a surgir realmente novas cidades, onde eles começaram a ligar todo o caminho para fazer um comércio. Então, passavam de cidade em cidade e havia muitos comerciantes.
E é por isso que os cristãos também, eles pensavam a mesma coisa naquela ambiente, dizer, eu vou para uma cidade, deixa eu ganhar dinheiro, fazer os meus negócios. Eu acredito que haviam pessoas que pensavam assim. Então, assim, ele está dizendo uma palavra de exortação, de repreensão, dizendo: então, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Claro, é a liberdade sua você fazer os seus negócios, mas digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Nós podemos planejar 5 anos, 10 anos, mas nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Como em Provérbios capítulo 21, ele disse para nós não realmente nos gloriarmos do amanhã. Então, Provérbios capítulo 27, versículo 1, também já nos disse: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Então, eu já ouvi uma coisa, que uma pessoa foi para os Estados Unidos, conseguiu seu doutorado, recebeu muitos bens dos seus pais, ele casou com a sua uma mulher muito, muito bonita, havia tudo prometido, recebeu todas as coisas. Depois que ele terminou seu casamento, quando ele estava saindo, ele foi atropelado por um táxi e morreu. Então, ele nunca deve ter imaginado uma coisa dessa, mas será que é somente isso? Então, vocês irão lembrar depois. Então, no Guam, vocês lembram sobre o avião Calo, que caiu? Então, ali havia uma família que veio dos Estados Unidos, que havia ganhado muito dinheiro, conseguiram fazer sucesso nos seus negócios, voltaram para a Coreia. Eles disseram: vamos parar de sofrer agora. Agora que nós já conseguimos o sucesso, nossa família, vamos viajar, realmente viajando. Então vamos viajar e nos alegrarmos. E voltaram para a Coreia. O primeiro lugar que eles queriam visitar era Guam. E em Guam eu já fui várias vezes porque a nossa igreja está por lá. Mas é um avião que sempre chega de noite ali. E o avião, quando estava pousando, ele colidiu contra uma montanha. E todas as pessoas que estavam lá no avião morreram. Então ali nós sabemos que haviam muitos recém-casados, uma família estava ali. É por isso que todos morreram com um acidente. E é por isso que todos diziam: vamos viver bem, vamos fazer bem, tem todos uns planos. Mas, em um instante, quem saberia que eles haveriam de morrer? E não somente eles, mas nós também. E é por isso que também um irmão que antigamente, passando as meia-noite, ele chegou ligando para mim. Era um irmão bem jovem. Mais de tarde ele sentiu o seu corpo estranho, ele começou a dirigir e foi para a igreja de Azad, que era um hospital central da cidade. E ele perdeu a sua consciência dirigindo. E ele faleceu realmente no meio da noite. E depois que eu voltei para se encontrar com ele, mas ele faleceu. Ele era um homem bem realmente saudável, era jovem. Nós não sabemos quando e como que nós iremos perder a nossa vida. Em um instante nós podemos morrer por um acidente. Então a nossa vida é como uma névoa que desvanece, que vem, bate o vento e logo desaparece. Então, a nossa vida, a nossa carne é como a névoa, como a nuvem que logo desaparece.
Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, fazermos isto ou aquilo. Claro, se é a vontade do Senhor Deus, eu posso fazer isso ou aquilo. Mas se não for a vontade do Senhor Deus, mesmo que eu queira fazer, eu não devo fazer. Então, se olharmos aqui, então existe uma palavra que está realmente nos advertindo. Então, nós cristãos, está dizendo para nós não fazermos nada. Não é para trabalhar, não é para planejar. Não, claro que não é isso. O homem, enquanto ele vive neste mundo, claro que ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa planejar, precisa fazer muitos trabalhos. Então, precisa de seus bens, precisa ganhar dinheiro. Então, precisa ter o seu lucro também. E para ganhar os seus bens, claro, isso também não está errado. Mas o problema é que esse não é o objetivo de vida de um cristão. Então, a nossa carne viver planejando, fazendo com grande esforço. Isso é algo que a nossa vida necessita, mas isso não pode se tornar um objetivo de vida para nós. O objetivo de vida para nós é fazermos a vontade do Senhor Deus. Então, nós precisamos realmente cumprir a vontade do Senhor Deus. Então, é por isso que cada um fazer a vontade que quer. Então, se nós colocarmos todas as coisas como a minha vontade em primeiro lugar, não é adequado para um cristão. Então, o objetivo da vida de um cristão é fazer a vontade do Senhor Deus. Então, está no lugar para cumprir a vontade do Senhor Deus. Então, nós planejamos a nossa própria vontade, nós colocamos o nosso plano na frente do trabalho de Deus. Então, quer dizer que são pessoas que estão colocando ou se apegando ao plano deste mundo. Claro que existia antigamente, pode existir agora também. E é por isso que isso é uma ação, uma atitude realmente fé, que vai contra a fé, nós podemos dizer. Então, claro que se nós olharmos esse tema, pode existir, e é o mesmo na atualidade. Então, nesse novo ano, nós planejamos, nós temos o plano do futuro de nossas vidas, mas todas estas coisas, será que são para nós? Ou será que são para cumprir a vontade de Deus? Nós devemos pensar nisso. Então, todas as coisas, será que são planos de Deus? Será que é para fazer a vontade de Deus? Ou eu estou fazendo para a minha própria vontade? Eu estou fazendo para mim mesmo, para cumprir o meu desejo? Então, nós precisamos pensar realmente com seriedade. Então, todo um plano que nós vivemos para nós mesmos, a Bíblia diz que é em vão. Então, é por isso que durante um ano, 10 anos, eu planejar é a minha liberdade. Mas se o Senhor Deus ele não permitir, eu não sei quando isto vai acabar. Então é como o vapor, que logo desvanece. Então, se nós olharmos para a nossa vida, então nós não sabemos realmente o que acontecerá, porque lá fora tem o vapor, mas depois de um tempo eu saio para fora, cadê o vapor? Desapareceu. Se eu querer agarrar ao vapor, é impossível, ele desaparece. É em vão. É por isso que nós sabemos que as coisas deste mundo são em vão. É por isso que, se não for a vontade do Senhor Deus, nós cristãos
não temos como realmente cumprir a vontade do Senhor Deus. Realmente nada dos nossos planos podem se cumprir também se não for a vontade de Deus. Claro que você pode viver um pouco de tempo através da sua própria vontade, porque o Senhor Deus, ele permite também. Então o Senhor Deus espera, aguarda para que o homem receba a salvação. Em momentos, existem muitos sofrimentos, tribulações neste mundo também. Então isso é uma advertência que o Senhor Deus dá para todas as pessoas do mundo, mas elas não conseguem compreender. Mas depois que acontece algum acidente ou uma catástrofe natural, ou seja, guerra, as pessoas que perdem a vida. Então existem muitas pessoas que também, por outro lado, vivem muito bem, têm sucesso na vida, tudo está em calma. Como em Jó já disse, como é que o ímpio ele tem a prosperidade, ele tem a paz e vive realmente em longanimidade. Porque todas as coisas que ele faz têm prosperidade, os seus bens se aumentam em número. Os seus filhos parecem como um rebanho de ovelhas. Mas logo tudo se passa e cai, realmente no abismo. Então parece que está vivendo em prosperidade e abundância neste mundo. Então, mas de repente ele vai para o inferno. Ele cai para o abismo. Porque não sabe disto. Então, até que todos realmente possam se arrepender e receber a salvação, o Senhor Deus está os deixando ali. Porque realmente são as pessoas que precisam receber a salvação. Mas nós que recebemos a salvação, temos a esperança de entrarmos no reino de Senhor Deus. O Senhor Deus ele está observando a nossa vida. Então, mas se você olhar para o filho dos outros, você não toca, você não deixa. Mas quando é o seu filho, você intervém, você quer ajudar, você quer fazer as coisas. Porque se estiver algo errado, você também quer ensiná-lo. Você observa o seu filho para aprender. Os filhos do Senhor Deus, enquanto vivem neste mundo, o Senhor Deus observa, o Senhor Deus ajuda. Então nós todos realmente sabemos que a vontade do Senhor Deus contou o fio dos nossos cabelos. Então é por isso que nós todos sabemos que o Senhor Deus ele nos ajuda, nos protege, nos conduz. É por isso que nós, quando cremos na vontade do Senhor Deus e o seguimos, o Senhor Deus ele nos ajuda. Então nós sabemos quão vão são as coisas deste mundo aqui. Hemingway, como um autor, existe um livro que ele escreveu, realmente a sua obra-prima, no fim, que é o Velho e o Mar. Vocês conhecem muito bem. Então, ele ganhou um grande prêmio. Eu vi que foi criado conforme um filme, mas se você assistir, não tem nada de legal. Ele tinha uma vontade na história do filme. O velho queria ir para o mar e pegar um grande peixe. E ele foi com seu barco pequeno. Mas o peixe realmente não o seguiu diretamente. Ele começou a lutar contra o peixe para tentar pescá-lo. Era um peixe muito grande. Mas ele conseguiu capturar o peixe e estava trazendo. Mas chegou um grande tubarão e começou a devorar o peixe que ele havia capturado, não é? Que havia pescado.
Ele começou a lutar com o tubarão para proteger o peixe tão grande que estava ao lado do seu barco. E assim, ali, começou a lutar, puxando e lutando. Mas quando chegou na costa, o peixe sobrou só os ossos. E a história do filme termina ele cansado, dormindo na sua cabana. Bem chato, não é? Mas ele ganhou o filme de Pellet. É uma obra-prima muito famosa. Então, o que significa essa obra? Mostrando que a vida é em vão. Você briga, luta por algo que você queria conquistar, mas no fim não sobrou nada. Então, esta é a verdade. Então, tudo desvanece como a névoa. Então, parece que você ganhou todas as coisas, mas no fim nada sobra. Então, esta é a palavra. Então, se nós olharmos em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, então todas as coisas que vêm do homem são malignas. Então, tem um coração louco e depois vão para a morte. Então, as pessoas, por fim, todas as coisas, os desejos da vida são em más. É um coração louco. Então, como o homem, ao ver do Senhor Deus, está louco, então logo ele morre e vai para o fim. Então, em Provérbios já disse para nós não sermos loucos em busca desse conhecimento. Então, por que você está olhando para as coisas vãs? Então, nós nos tornamos ricos, queremos ter o sucesso e olhamos para as coisas vãs deste mundo. Porque os bens, eles têm asas como a águia, depois batem as asas e voam. Os bens desaparecem, logo vão desaparecer. E é por isso que nós podemos dizer que as pessoas dizem: vou comprar um imóvel, então prender os meus bens aqui na terra. Outras pessoas dizem: eu vou colocar meu dinheiro ali no banco central, guardar os meus bens ali. Mas é você que vai bater as asas primeiro. Então isso é tudo em vão. Então é por isso que nossa vida é como um vapor que desvanece. A nossa vida é tão curta que desaparece. Nós estamos vivendo um futuro tão incerto. É por isso que nós, cristãos, devemos pensar nisso também. Vamos procurar Salmos 33. Salmos 33, versículo 10. Salmos 33, versículo 10. Então, versículo 10 e 11, vamos ler todos juntos. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então, se nós olharmos em Salmos 2:1, também diz: por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então, por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, dizendo: onde está o plano de Deus? E eles começam a se levantar e zombar, realmente dizendo: vamos cumprir a nossa própria vontade. E é por isso que, se nós olharmos em Salmos 33, diz: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Então, se o Senhor ele soprar, a vida deles irão desaparecer. Então, na vida que eles vivem, todos os bens, eles pensam que eles vão ter todo o poder neste mundo.
Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Esse aqui é o plano de Deus. O conselho do Senhor é o plano de Deus que permanece para sempre. A vontade do Senhor Deus. Os intentos do seu coração de geração em geração. É a vontade do Senhor Deus que irá se cumprir. Nós sabemos muito bem sobre isso. Então, todas as nações deste mundo, temos grandes nações. Então, se nós olharmos para a Coreia do Norte, por exemplo, eles têm a sua ditadura para manterem o seu governo. Eles têm as suas bombas nucleares, ameaçam a todos para tentar manter esse regime fechado. Seja países poderosos, países pequenos, não importa, o Senhor Deus, ele desfaz todos os seus intentos, os seus conselhos. Então é por isso que o Senhor Deus está ali para cumprir a vontade do Senhor Deus. E qual é o objetivo do Senhor Deus? Ter criado o homem. Então o Senhor, realmente ele tem essa vontade para levar o homem aos céus. Ele criou o homem por isso. É por isso que até que o reino do Senhor Deus seja completo, o Senhor Deus ele governa todo este mundo. O objetivo do Senhor Deus é para cumprir essa vontade. Então nós todos, parece que todas as coisas irão se cumprir com a nossa própria vontade, mas não. Se o Senhor Deus ele dizer não, acaba. Então para nós é a mesma coisa. Em nossas vidas também. Não existe um louvor como este. Então, como a mulher realmente no poço, eu pedi ao Senhor. São coisas vãs e vãs. Entre muitas pessoas, realmente buscavam e pediam mais coisas vãs e vãs. Então, tudo são coisas vãs. Então, é por isso que em Provérbios, em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, ele disse: Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Essa é a palavra que o rei Salomão ele havia dito, filho de Davi, quando se tornou rei em Jerusalém. Ele disse: realmente tudo que eu vivi é em vão. Porque ele recebeu o conhecimento e a sabedoria do Senhor Deus para governar, mas todas as coisas que ele descobriu no fim é que são vãs. Enquanto nós vivemos este mundo, nós estamos buscando coisas que não são vãs, não é? Porque em João capítulo 4, João capítulo 6, versículo 40, que diz, porventura, a vontade daquele que enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que significa isto? Qual é a vontade de Deus? O Senhor Deus ele permite a vida eterna para aquele que crê nele. E é por isso que quando o seu povo, para entrar no reino do Senhor Deus, é completo, o trabalho do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus termina ali. Nós cristãos, enquanto vivemos neste mundo, nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus planejado. Nós recebemos a salvação para isso. Nós que recebemos a salvação, vivemos para a vontade e para a glória do Senhor Deus. Nós recebemos a salvação através da graça de Deus. Nós que recebemos a salvação era a vontade do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor ele diz para todo aquele que nele crê, nós recebemos a graça através do Senhor, recebemos a sua salvação.
É por isso que nós que recebemos a salvação, como é que devemos fazer? Após recebermos a salvação, nós temos o objetivo, a vontade que deve ser cumprida. Nós vivemos para isso, nós estamos vivendo o restante de nossas vidas para cumprirmos a vontade de Deus. Como em Mateus capítulo 7, o Senhor ele disse: Não são todos que dirão Senhor, Senhor irão entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Tem muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, hoje em dia. Tem muitas pessoas que pedem para entrar no reino dos céus, mas são muitos que não conseguem entrar no reino dos céus. Então, na realidade, são muito poucos as pessoas que recebem a salvação. Ele já disse, realmente é o rebanho, não tem mais. Que o vosso Pai realmente tem prazer em dar-vos o reino dos céus. Então, nós todos, que agora que recebemos a salvação, queremos receber o reino do Senhor Deus, nós somos um grupo pequeno. Então, porque ele disse, realmente, estreita é a porta, não é? Estreito é o caminho que leva para a vida, mas são muitos os que buscam pelo caminho largo, que entram pela larga porta, pelo largo caminho. Então antigamente, eu pensava que a porta estreita e a porta larga era uma pessoa que creram no Senhor Deus e aqueles que não creram, mas não, na realidade eu vi todos aqueles que creem e estão em frente à porta, estreita a porta larga. Então ali está a diferença de pessoas que creem que recebem a salvação e pessoas que creem que vão para o inferno, que não receberam a salvação. É por isso que são muitas pessoas que pedem e pedem diante do Senhor Deus, mas são muitos os que não podem entrar no reino do Senhor Deus. Nós recebemos a salvação conforme a vontade do Senhor Deus, não é? Então agora nós que recebemos a salvação devemos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então existe o trabalho que o Senhor Deus ele deseja em nós. Nós todos que recebemos a salvação agora vivemos para recebermos a glória do Senhor Deus. O objetivo de vida, nós temos a vontade do Senhor Deus, nós vivemos para a sua vontade. Então nós precisamos ter o objetivo do Senhor Deus como objetivo das nossas vidas. Então, durante um ano que se passa, aqueles que dizem, eu vou ganhar, fazer negócios, vou ganhar dinheiro, você não precisa nem ir um ano. Um dia você não sabe o que fazer. Então toda a sua vida desvanece, desaparece como a névoa. É isso que ele está realmente frisando continuamente. E é por isso que dizem, realmente, se for a vontade do Senhor Deus. Então, se for a vontade do Senhor Deus, nós vamos fazer isso ou aquilo, nós faremos. Então, mas estarem buscando os desejos vãs deste mundo. Então quer dizer que realmente é a vanglória diante do Senhor Deus. Então quer dizer que é tudo em vão. Tudo maligno, porque você vive sem ter nenhuma relação com o seu Deus. Então o objetivo, devido ao esforço que você vai contra a vontade do Senhor Deus, é em vão. Então é por isso que você ir contra a vontade do Senhor Deus, você desafiar o Senhor Deus. Em inglês é against, é ir contra. É por isso que dentro da nossa vida também nós temos o pensamento da carne e o pensamento do espírito que lutam um contra o outro. Então é por isso que nós podemos dizer que brigam um contra o outro, a carne e o espírito. Dentro de nós tem duas coisas que disputam um contra o outro. Então é por isso que o Espírito Santo ele fala para nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, a palavra. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós aprendemos a palavra do Senhor Deus. Então nós desejamos viver conforme a vontade do Senhor Deus, de saber qual é a sua vontade. Então, mas o que nós planejamos para tentarmos cumprir essas coisas? Então, nós estamos nos esforçando em vão para essas coisas.
qual é a relação da minha vida, dos meus planos com a vontade de Deus? Então nós devemos pensar com profundidade. Porque todas as coisas que vão contra a vontade do Senhor Deus são malignas. Como em João capítulo 4, versículo 33, o Senhor estava passando por Samaria. Ele passou, fez uma viagem muito longa, estava cansado, com sede. E ele estava realmente, vocês já sabem a história, ele estava na frente do poço de Samaria e pediu água para a mulher. E a mulher disse: Ah, você que é judeu, por que você está pedindo água para mim? Então, porque eles eram como inimigos. Então, o homem agora está pedindo água para ela. E ela disse: Nossa, vocês judeus que odeiam a nós, por que você está pedindo água para mim? Eu não vou dar água para você. Então, o Senhor ele não está pedindo água porque está com sede, mas o Senhor é porque na realidade sabe qual é a vida dela. O Senhor ele sabe qual é o sofrimento. O Senhor, para que ela receba a salvação, está continuamente conversando com ela. Primeiro ela achou que ela era judeu, que ele era judeu, depois pensou que ele era profeta. E depois ela descobriu que era o Cristo o Messias que ela estava esperando. E ela esqueceu de dar água para o Senhor Jesus e saiu correndo para entrar em Samaria. E ela disse: Venha e veja. Venha e vê. Todo o meu passado que é vergonhoso, este homem que disse sobre a minha vida, será que ele não é o Cristo? As pessoas de Samaria se assustaram e disseram: Nossa, o que está acontecendo? Então é por isso que eles, realmente, os discípulos chegaram, trouxeram comida para o Senhor, dizendo: Oh, Rabi, por favor, coma. Mas o Senhor disse: Eu tenho uma comida que vós não conheceis. E os discípulos disseram: Nossa, quem é que ó, recebeu o Senhor, deu comida ou beber para ele? Não, não foi isso. O Senhor estava com fome, com sede na realidade. Mas, mais do que isso, que o Senhor ele disse: Eu tenho uma comida que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do Pai daquele que me enviou e é cumprir a vontade dele, que é isso. Então, o Senhor, quando estava com sede, com fome, cansado, qual é a comida dele? Quando o homem está com fome, com sede, qual é a primeira coisa que faz? É buscar algo para comer, algo para beber. Mas o Senhor, no meio dessa dificuldade extrema, a comida que ele mais desejava é fazer a vontade do Pai que o enviou. Então o Senhor realmente ele considerou como a comida mais preciosa. Então o Senhor realmente quando estava com fome, durante 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, e o diabo diz: Ei, você que é Deus, não é? Por que você está passando fome? Faz essas pedras virarem pães. Mas o que o Senhor disse? Mas não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o que as pessoas pensam? Ah, não é comer da comida, precisa ter a palavra, comer somente da palavra. Claro que não está errado, mas também não é totalmente certo. A vontade do Senhor não é que o homem somente come comida, mas é necessário a palavra. Claro que precisa comer a palavra, precisa aprender a palavra. Mas a realidade não é esse significado. O Senhor é a própria palavra que se fez carne. O Senhor não precisa aprender a palavra. O Senhor não precisa ter a palavra. Porque o Senhor é o próprio verbo que se fez carne. Então, o que é a palavra? A palavra é cumprir a vontade de Deus. É o Senhor que é a palavra que cumpre a vontade de Deus. É por isso que nós que precisamos aprender a palavra e compreender. Não, o Senhor não precisa fazer o mesmo que nós. Mas o que é a comida do Senhor? É obedecer à palavra de Deus. Do que adianta você saber muito da palavra de Deus? Será que isso é a comida? Não, eu preciso guardar esta palavra dentro da minha vida. Quando o Senhor estava com a maior fome, quando ele estava sendo tentado. Então é por isso que nós sabemos que esta é a comida que o Senhor ele permitiu para nós.
Então nós vivíamos para as coisas vãs deste mundo. Então agora nós também, como Efésios, já nos disse realmente nós todos vivíamos como a vontade da nossa carne. Ou vivíamos fazer a vontade da nossa carne, os desejos da nossa concupiscência. Nós éramos filhos da ira, vivíamos assim. Buscávamos e vivíamos conforme a vontade do nosso desejo, do nosso coração. Mas o Senhor disse que realmente eles, por natureza, eram filhos da ira. Então, mas agora, após recebermos a salvação, para cumprir a vontade do Senhor Deus, nós devemos viver a nossa vida diante do Senhor Deus. Esse é o objetivo das nossas vidas. É isso que o Senhor Deus ele deseja de nós. Vamos procurar Jó, capítulo 34, palavra de Jó, logo à frente de Salmos 34. Jó 34, versículo 21. Jó capítulo 34, versículo 21. Que os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Então o Senhor, ele realmente observa, os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Então o Senhor, realmente ele observa o caminho que nós estamos indo. Ele ilumina todo o caminho que devemos ir, para que logo vamos para diante do Senhor Deus. Como em Salmo 119, ele já disse realmente, o Senhor é a luz para o meu caminho, a lâmpada para os meus pés. Então, ele realmente está observando se nós estamos indo pelo seu caminho ou não. Então, o Senhor realmente ele está observando o caminho dos homens, observa e direciona todo o nosso caminho. É por isso que nosso caminho que estamos realmente recebendo, o Senhor está observando e nos guiando. E é por isso que enquanto nós engolimos a saliva também, o Senhor ele não nos abandona. Então não existe nada que ele não saiba de nós. Então todo o nosso pensamento, a nossa vontade, o Senhor Deus ele observa e conhece. Ele sabe de todas as coisas. Então vamos procurar Provérbios 16 também. Provérbios 16, 19. Provérbios capítulo 16, logo depois de Salmos. Capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Vamos ler todos juntos o versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o coração do homem planeja o seu caminho, claro, planejar o seu caminho. Claro, é a liberdade sua. Então, o homem, mesmo que ele planeje o seu coração, mas aquele que guia os seus caminhos é o Senhor Jeová. Então, eu queria ir para aquele caminho, mas pode ser que o Senhor me conduza de outra forma. Vocês não conseguem sentir uma coisa dessas? Então, quando nós oramos diante do Senhor Deus, desejamos viver conforme a vontade do Senhor Deus, a nossa carne ainda realmente não sabe muito bem, nós vivemos conforme a nossa própria carne. Então, mas o Senhor ele está dizendo, não vá para ali, vá para assim, e Ele nos guia. Aquele que guia é o Senhor. É algo realmente de um grande agradecimento, não é? Que Ele permite para que nós não vivamos conforme o nosso próprio desejo. E é por isso que nós todos, realmente o caminho que nós desejamos, não é um caminho que eu vou por mim mesmo. É o caminho do Senhor Deus. Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu faço isso e aquilo. Então, mesmo que eu não deseje, se essa não for a vontade do Senhor Deus, não faço. Então, porque se é a vontade do Senhor Deus, o que quer que seja, Ele pode ordenar para mim. E é por isso
Eu preciso verificar, realmente, será que eu posso compreender a palavra do Senhor Deus? Em Jeremias, capítulo 10. Então, vamos procurar Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Vamos ler todos juntos. Eu sei ao Senhor que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Eu sei ao Senhor que não é do homem o seu caminho, nem do homem que se caminha o dirigir os seus passos. Então, o caminho da vida, então, a vida de um cristão que recebeu a salvação. Então, agora esse caminho não está em mim mesmo. Então, agora, realmente, eu estou caminhando o meu caminho, então, mas aquele que conduz é o Senhor. Então, o Senhor, ele me conduz. Então, é por isso que realmente não está realmente para aquele que faz o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos, mas é do Senhor. Então, nós precisamos ter a sensibilidade para podermos, com seriedade, discernir qual é a vontade do Senhor Deus. Não é crer somente na sua própria vontade, decisão ir, mas precisa saber qual é a vontade de Deus. Então, se é a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu também preciso desejar morrer. Então, claro que eu preciso viver para o Senhor, mas também eu preciso estar planejado para morrer para o Senhor. E ir logo para diante do Senhor Deus também será necessário. E é por isso que nós, todos os cristãos, precisamos viver para cumprirmos a vontade do Senhor Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 29, o Senhor Jesus, quando ele estava antes, prestes a morrer, crucificado, ele orou diante do Senhor Deus, dizendo, realmente, Pai, se possível, passa de mim deste cálice, que é o cálice do sofrimento. Então, o Senhor que merecia realmente ser o grande Senhor, ele recebeu todo o sofrimento, sendo levado como o cordeiro para o matadouro. Então, ele passou por toda a vergonha e dor que o homem realmente poderia receber. O Senhor tem a carne igual a nós. Então, o Senhor ele passou por diversas fomes, realmente sede, sofrimento, foi torturado. Ele tem a mesma carne como nós. Mas o Senhor que passou por todo esse sofrimento, nós podemos ver como realmente os homens eles pegaram os paus e bateram no Senhor Jesus, os romanos o chicotearam. Então, realmente, eles, todos que foram crucificados, podemos ver como o Senhor derramou todo o seu sangue na cruz. E tudo ele soube já disso, ele já soube que ele haveria de sofrer. Pense bem, vocês, será que vocês sabendo que uma coisa dessas irá acontecer, vocês conseguem suportar? O Senhor ele tem uma carne fraca como nós. Ele disse, Pai, passa de mim este cálice. Então é para passar o sofrimento da cruz. Então se o Senhor estivesse orando somente por isso, seria realmente um grande problema. Mas ele disse, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então realmente podemos ver como o Senhor ele se esforçou e dedicou que todo o suor da oração do Senhor Jesus estava se tornando como sangue ao cair no chão. Era tão difícil que os anjos vieram e o ajudaram, como na palavra de Lucas. Então, para decidir uma coisa dessa, como foi uma grande dificuldade. Então, orando, a mesma coisa diante do Senhor Deus, se esforçou tanto, se dedicou tanto, que o suor começou a se misturar com sangue. Então, para nós também é a mesma coisa. Sabemos qual é a vontade do Senhor Deus, mas para fazer a vontade do Senhor Deus existe um grande sofrimento. Nós não desejamos, não é sofrer tanto assim. Mas
mais do que a vontade do Senhor Deus. Eu digo, Senhor, faça conforme a minha própria vontade. Então eu desejo ir contra o Senhor. Então realmente não é fácil, não é? Então nós podemos ver como tinha um grande sofrimento que os anjos vieram ajudar. Então nós podemos ver que esse é o sofrimento, que é a morte da cruz do Senhor. Ele soube disso. Da mesma maneira, nós também precisamos sujeitar à vontade do Senhor Deus. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 2. Então vamos ler todos juntos. Para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então nós temos recebido a salvação. Depois disso, nós não desejamos seguir a vontade da nossa carne. Então quer dizer que o homem agora já não vive o desejo da sua própria carne. Então agora viver conforme a vontade do Senhor Deus, o restante de nossas vidas para a vontade do Senhor Deus. Então nós não sabemos quanto tempo nos resta para a nossa carne, mas é viver conforme a vontade do Senhor Deus. É para viver conforme a vontade do Senhor Deus, se sujeitando à sua vontade. Então, eu disse sobre um diácono, não é? Há um tempo atrás, mas se olharmos para uma outra pessoa também, ele tem uma casa realmente muito grande, uma terra muito grande também. Ele se dedicou tanto para construir a igreja. Então, a casa grande dele era desnecessária. Mas até o fim ele não entregou essa casa dele. E tem pessoas que foram o contrário. E assim ele faleceu. Então isso é uma grande tristeza, não é? Que vai diante do Senhor Deus e você vai realmente receber a repreensão. Então pense bem, porque nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, eu não consegui viver conforme a vontade do Senhor Deus. Tudo vai ser revelado. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, já disse realmente eu, viver ou morrer, é para fazer a vontade de Deus. Então por que é que nós devemos fazer? Então nós todos realmente precisamos ver qual é a vontade do Senhor Deus para fazer a sua vontade. Então nós queremos ver se não eu viver conforme a vontade do Senhor Deus, é a vontade do Senhor Deus. Se eu não conseguir viver conforme a vontade do Senhor Deus, realmente eu preciso receber o castigo como um salvo. Nós precisamos viver sempre pensando nisso. Então nós cristãos realmente precisamos saber se essa é a vontade do Senhor Deus. Então realmente tem muitas coisas realmente que nós vemos que a carne e o espírito lutando, brigando um contra o outro. Como é que nós devemos fazer? Então, o apóstolo Paulo, ele realmente bateu na sua própria carne para que se sujeitasse à vontade do Espírito. Porque a carne que não quer obedecer à vontade do Senhor Deus, para se sujeitar à palavra do Senhor Deus, dizendo, Pai, que não faça conforme a minha vontade, mas a sua própria vontade. Então nós realmente vivemos realmente conforme a vontade do Senhor Deus, também é muito importante. Mas também é importante que nós vivamos para morrer para o Senhor também. Então vamos trocar a palavra de Efésios, capítulo 5 também. Efésios 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Eu irei ler. Portanto, vede prudentemente, capítulo 5, versículo 15, eu irei ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então precisamos saber qual é a vontade do Senhor Deus. Então não andando como necios, buscando nosso próprio pensamento, nosso próprio desejo. Eu preciso saber qual é a vontade do Senhor Deus, como é que eu farei. O que eu preciso fazer. Eu preciso pensar, será que essa é a vontade do Senhor Deus ou não? Ele diz, em todos os momentos, nós precisamos saber a vontade do Senhor Deus. Não sejamos como necios, insensatos. Então nós precisamos estar conversando com o Senhor. Então se o Senhor ele estivesse agora comigo, como que ele faria? Então, se nós pensarmos na resposta, nós sabemos qual é a resposta. Então, como o Senhor já disse na palavra de João, aquele que vive dentro do Senhor faz a vontade. Realmente, quando eu estou dentro do Senhor, o Senhor está em mim, todo o meu pensamento e a minha vontade precisa ser o mesmo como o Senhor. Então é por isso que agora nós todos precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Então agora nós todos não vivemos conforme a nossa própria vontade, mas nós seguimos a vontade do Senhor Deus cumprindo o seu desejo, não é? Então nós precisamos ver realmente todos os diáconos, anciões que realmente cresceram na fé, que têm a fé realmente já muito progredida. Se nós conversarmos com eles, nós temos a resposta, porque a resposta não é eu que vou e desejo, eu trago a resposta conforme a minha própria vontade, mas é com todas essas pessoas que receberam a vontade de Deus, conseguem discernir a vontade do Senhor Deus. Porque qual é a vontade de Deus? Não é viver por mim mesmo, mas pelo trabalho de Deus. Então, por ele dizendo, nessa palavra, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Então, nós gastamos esse tempo sem ter nenhuma vontade com o Senhor Deus, nenhuma relação com o Senhor Deus, e isso é maligno. Então, é por isso que nós, realmente que vivemos conforme a nossa própria carne, nós precisamos viver diante da vontade do Senhor Deus. E é por isso que ele já disse para nós não sermos como insensatos, nécios, mas como sábios. Então, os nécios são aqueles que vivem conforme o seu próprio pensamento, a sua própria vontade. Então é muito insensato, não tem como parar uma coisa dessas, não é? Então, nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor Deus, precisamos pensar com profundidade. Se você não sabe, você precisa aprender a palavra do Senhor Deus. Essa é a sabedoria. É por isso que agora o restante das nossas carnes, já nós não vivemos o desejo da nossa carne, mas a vontade do Senhor Deus. Cumprindo a sua vontade, viver para diante do Senhor Deus. Eu não sei qual é o tempo restante para a minha vida, mas agora eu preciso viver para diante do Senhor Deus. Então já não existe muito tempo que nos resta agora em carne, em vida. Nós todos agora, realmente o tempo que o Senhor Deus nos permitiu é muito curto. Nós precisamos viver para diante do Senhor Deus. Se eu sei qual é a vontade do Senhor Deus, eu preciso fazer a sua vontade. Vamos procurar Salmos 37. Salmos 37, versículo 23. Salmos 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Então aqui diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Que são de quem? Do salvo, do cristão. O Senhor já confirmou, já decidiu qual caminho que ele deve ir. Deleita-se no seu caminho. O Senhor, ele agrada que nós vamos para esse caminho que ele determinou por nós. Ele já nos ensinou qual caminho que devemos ir. Então, o meu caminho e a fé, o Senhor já esclareceu para mim. Então, agora, a minha fé, o meu caminho, tudo ele já demonstrou para mim. E é por isso que agora nós vivemos para essa vontade do Senhor Deus.
Então agora, quando nós seguimos essa vontade do Senhor Deus, Ele nos segura para que eu não caia. O Senhor Deus, Ele me ajuda. Se eu viver conforme a vontade do Senhor Deus, todas as coisas, o Senhor Deus, Ele me ajuda, me protege. Então, se existe o sofrimento, aquele que vai contra a vontade do Pai, realmente tem a família, mas vai contra a vontade da família, não pode viver assim, está errado. Então, nós todos, quando vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, a vontade da família, realmente a família ajuda, não é? Da mesma maneira como o Senhor Deus nos ajuda. Você pensa bem, se eu vivo do meu jeito, eu caio, e ele vai dizer, eu quero ver você cair, vamos ver você sofrer, vamos ver como você faz. O Senhor Deus é do mesmo jeito. E quando você parte do Senhor Deus, quer viver do seu próprio jeito, o Senhor Deus, ele demonstra qual é o resultado. O Senhor Deus, ele já nos demonstra muito, e eu já vi muitas pessoas assim. Então, muitas pessoas ganharam dinheiro. Havia muitas pessoas que eram muito secas. E as pessoas que diziam, eu quero ganhar dinheiro, quero fazer isso, assado, ficavam buscando o seu próprio proveito. E você sabe o que aconteceu com eles? Eles faliram todas as coisas, perderam até as suas próprias casas. O Senhor Deus, ele não deixa de lado. Então vamos procurar Salmos 32, versículo 8 e 9. Salmos 32, versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, o Senhor, que Ele realmente nos mostra qual é esse caminho. Então, o que o Senhor ele está nos dizendo? Ele nos demonstra qual é o caminho que devemos ir. Então, o Senhor está ensinando qual caminho que devemos ir. Realmente Ele está pondo os nossos olhos, seus olhos em nós. Guiar-te com os meus olhos para ver se estamos indo para o seu caminho. Então, antigamente havia uma pessoa em Jeju-do que era muito realmente empática. Porque essa pessoa, quando eu perguntei qual era o caminho da casa de um irmão, a senhora disse, você vai para esse caminho, vai para lá, faz isso, faz aquilo. E depois eu fiquei andando de um lado para o outro e pensei, mas qual é o caminho? E ela de longe estava observando para mim, ela ficou observando, ela dizia, não é para aí, é para lá, é para lá. Então era uma pessoa muito realmente amigável. Então realmente ele me ensinou, realmente estava observando se eu ia para o caminho certo. Então realmente podemos ver como o Senhor, Ele nos guia, e mesmo que se nós não obedecemos com palavras boas, Ele realmente, mesmo nos batendo, nos castigando, Ele nos guia por esse caminho. Então não temos como fugir dos olhos do Senhor. Será que o Senhor ele deixa nós vivemos do jeito que queremos? Não é, jamais. Então será que os pais deixam o filho viver do jeito que quer? Não, jamais. Então, se faz certo, dá o elogio, cuida, mas se faz errado, realmente briga, bate. Então, nós realmente sabemos como o cavalo que está realmente mordendo o cabresto, não é? Então, antigamente eu criava um cavalo pequeno, então você faz ele morder o freio, o cabresto. Então, o cavalo não tem os dentes realmente lá do fundo, é por isso que você pode colocar naturalmente o cabresto na boca deles. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, que prende na boca. E você coloca o freio, que é para puxar as rédeas,
Então, ele não vai se você não puxar. Então, o que isso significa? É que se você não obedecer realmente mansamente, então o Senhor ele vai prender o cabresto e o freio para puxá-lo. É por isso que ele está dizendo para não ser como esse cavalo nem como a mula. Você não consegue seguir somente mansamente e obedecer diante do Senhor Deus. E é por isso que o tempo restante das nossas vidas nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então vamos voltar novamente para Tiago capítulo 4. Palavra de Tiago capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Em um lugar em que dizeis do que devieis dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, fazeremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, que é a vontade do Senhor Deus. Então, se você sabe fazer a vontade do Senhor Deus e você não o faz, isso é pecado. Então, as pessoas do mundo pensam que realmente fazer coisas más é pecado. Mas nós cristãos, realmente, claro, que nós não fazemos isso, não é? Mas, não fazemos coisas más deste mundo. Mas o que é o bem? É totalmente diferente que comete pecado. O bem é a vontade do Senhor Deus. Se você não faz a vontade do Senhor Deus, é pecado. Você vê do jeito que você quer, da sua própria vontade. É por isso que nós devemos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então vamos procurar Romanos. É ótimo, lemos todos juntos. Romanos capítulo 4. A Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então agora, no meio de nós, aqueles que receberam a salvação, pense bem. Nós que estamos vivendo aqui agora. Então, olha as pessoas que estão sentadas aqui, tem por volta de 2.500, 3.000 pessoas. Não existe ninguém que viva por si. Não existe ninguém que morra por si. É verdade? Nós não vivemos por nós mesmos, nós não morremos por nós mesmos. Então, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Isso é algo lógico. Isso não é algo especial, isso é algo lógico. Então, se eu viver para o Senhor, e se morrer, eu também morro para o Senhor. Então, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então, já que agora eu não tenho o meu próprio desejo, porque agora eu não tenho liberdade para viver por mim mesmo, porque o Senhor morreu por mim. Então, agora o Senhor aquele que vive para o Senhor pode morrer para o Senhor. É por isso que essa pessoa que tem a dignidade para ver diante do Senhor Deus. É por isso que viver ou morrer nós somos do Senhor. Nós não somos nossos. Como em 1 Coríntios já disse que já não somos nossos, nós somos comprados pelo Senhor. Então o Senhor já nos comprou com um preço altíssimo. Então agora nós somos do Senhor. Então agora nós precisamos dar glória diante do Senhor Deus. Então, claro que nós devemos viver diante do Senhor Deus. Então agora eu digo, mas isso é meu, eu quero viver do jeito que eu quero. Como assim? Não pode ser assim. É por isso que nós todos realmente vivemos para o Senhor. É por isso que versículo 9, porque foi para isto que Cristo morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. É por isso que nós todos agora, realmente como nós todos devemos ser, o Senhor ele veio, morreu e ressuscitou por nós para nos salvar. E qual é o objetivo de nos salvar? Para que nós não vivamos para nós mesmos, para nós não morremos por nós mesmos, para vivemos ou morremos para o Senhor.
Para isso que o Senhor ele nos salvou. Como é que vocês pensam sobre isso? E mesmo assim vocês não querem uma coisa dessas? Como em Salmos, realmente nós sabemos como eu irei retribuir toda essa graça que eu recebi diante do Senhor Deus, mesmo que eu morra realmente 100 vezes, eu não tenho como dar a vontade diante do Senhor Deus. Então agora o Senhor ele morreu como um pecador, como eu, pense bem. Então realmente nós sabemos que mesmo que eu morra 100 vezes, eu não consigo realmente viver para o Senhor. Mas mesmo que eu não consiga morrer 100 vezes, eu pelo menos tenho que viver uma vez para o Senhor. Nem isso vocês querem? Então quando nós terminarmos, o Senhor ele dizer realmente servo bom e fiel. Fizestes bem, ou iremos receber a repreensão tão severa dizendo que nós somos mal e preguiçosos. William Potter também, que ele criou o Exército da Salvação. Então a igreja na Inglaterra, quando se corrompeu, decaiu da moralidade. Ele disse, vamos salvar. É por isso que ele criou o Exército da Salvação, o Exército da Salvação, que é Salvation Army, não é? E ele realmente foi o fundador, junto com os cristãos. E é por isso que ele foi às ruas para pregar, batiam nos tambores, realmente pregavam com as trombetas. Mas e agora? O trabalho do evangelho deles. Então, parece que só sobrou como uma entidade filantrópica. Mas eles, na realidade, iniciaram com o evangelho. Pelo evangelho. William Puder. Tem a história dele também. Então, no meio da oração dele, ele diz que viu a forma do Senhor. Ele viu todos os santos que estavam seguindo ao Senhor, vestindo as roupas brancas. Então o Senhor, ele viu todo este povo que o seguia, fazendo toda essa vontade. Então como era maravilhoso uma coisa dessas. Então ele diz, Senhor, se eu me tornar como o Senhor somente pelo menos uma vez, eu quero dar a minha vida realmente para o Senhor, andar por todos os caminhos que o Senhor nos mostrar. É por isso que ele, para o Evangelho do Senhor, ele desejou morrer para o Senhor. William Buddha, ele é um homem incrível. Então ele disse, Senhor, por favor, olhe para mim somente uma vez. Então eu vou viver para o Senhor, a minha vida toda. Então, ele disse, eu vou conseguir realmente trilhar todo esse caminho diante do Senhor Deus. Então se o Senhor, ele se agrada, o que é que nós não iremos conseguir fazer para o Senhor? Agora o restante das nossas vidas, não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para o Senhor que morreu por nós. Entenderam? É por isso que agora, nesse novo ano, nós não sabemos quanto tempo nos resta. Mas, para a vontade do Senhor Deus, vamos viver para a vontade do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo. Nosso corpo, nosso espírito, tudo foi comprado pelo sangue do Senhor. Somos do Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, viver ou morrer, o que quer que façamos, que vivamos para o Senhor, que vivamos para a sua vontade, que o Senhor Deus nos ajude para vivermos para a sua glória. Senhor, o restante das nossas vidas, se nós vivemos conforme a nossa carne, não temos nenhum valor. De nada vai adiantar a nossa vida, porque é como um vapor que se desvanece, que desaparece. Senhor, que agora
O restante das nossas vidas não vivamos para nós mesmos, mas para a glória do Senhor Deus, para a sua vontade. Senhor, que conduza a nossa vida. Que o Senhor possa nos conduzir para a sua vontade. Senhor, realmente nos conduza para que possamos viver diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Que o Senhor nos ajude em todos os momentos. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.